Bom dia. Que Deus derrame graça sobre a sua família nesse dia. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e pela nossa família. Hoje nós vamos meditar no capítulo 24, do verso 1 ao 49. O texto de hoje é um texto que vai falar sobre os nossos filhos. E eu quero convidar você a ouvir a palavra de Deus nesse instante. Ouça a palavra de Deus e depois nós vamos para a nossa meditação. Gênesis, capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse a Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. O encontro de Rebeca. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse:
Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? Ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Bom, acabamos de ouvir a palavra do Senhor e o texto nosso hoje mostra o momento em que Abraão escolhe, então, ou que Abraão manda seu servo ir escolher a esposa para Isaac. Isaac tinha 40 anos nesse momento. O texto nos deixa claro que esse era o costume daquele povo, é o costume dos pais escolherem para os filhos as suas esposas. Nós não vivemos num tempo em que isto é comum, mas na época de Abraão isso era comum. A tentativa dos pais era, na verdade, de escolher para seus filhos esposas que tivessem o mesmo propósito, o mesmo conhecimento e o mesmo temor a Deus. Abraão faz isso, então, na tentativa de permitir que a sua descendência continue. Como Isaac já tinha 40 anos, era a hora
então de seu pai poder ter a oportunidade de ver o seu filho casando e tendo seus filhos, e para que também Abraão pudesse conhecer os seus netos. E é interessante porque o texto nos mostra aqui que houve, na verdade, uma oração por parte do servo de Abraão, houve também um processo de promessa diante do Senhor, e Deus escolhe então a esposa de Isaac, que é Rebeca, de uma forma muito bonita, de uma forma que tudo foi designado por Deus. Há algumas provas, isso era normal acontecer quando Abraão, na verdade, se dispõe a pedir ao seu servo para ir buscar entre o seu povo uma mulher que lhe fosse, então, alguém que servisse ao Senhor. Ele faz algumas provas e Rebeca cumpre isso. Nosso autor hoje colocou o título do devocionário Quando o assunto é o casamento dos filhos. E ele faz algo interessante, ele nota algo que acontece entre os judeus, e até nos dias de hoje isso é verdade. Quando um pai quer lembrar da sua filha e abençoar a sua filha, ele faz um juramento e abençoa a sua filha dizendo a seguinte frase: que Deus a faça como Sara, Rebeca, Raquel e Lia. Então ele destaca a pessoa dessas mulheres que foram mulheres especiais, mulheres que na verdade representaram aquilo que uma serva de Deus deve ser na vida do seu esposo. E aqui ele cita então Rebeca como uma dessas mulheres. Deus com certeza escolheu para Isaac a melhor, e Deus então direcionou esse momento. A aplicação do nosso devocional de hoje é que na nossa cultura nós não devemos e não temos como fazer como Abraão, escolher para os nossos filhos as esposas. Mas nós podemos fazer algo que é muito importante para nós. Primeiro, ensinando os nossos filhos a escolher o melhor para si, esposas que sejam dentro daquilo que são os seus pensamentos, dentro daquilo que é o povo de Deus, e orar pelos nossos filhos, orar para que Deus dê a eles esposas que sejam esposas direcionadas por Deus. Esse é o dever de nós, pais. Os nossos filhos precisam entender que eles não podem, na verdade, casar-se de qualquer forma, porque o sofrimento deles acaba se tornando o nosso sofrimento. O que nós queremos é o melhor para os nossos filhos. E se queremos isso, temos que deixar claro, mostrar isso aos nossos filhos e orar por eles, para que Deus possa direcionar a vida dos nossos filhos e principalmente o casamento dos nossos filhos. Pais que temem e são fiéis a Deus e amam Jesus, levam esse assunto a sério e levam isso em oração diante do Senhor. Nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos filhos, os seus casamentos, a continuação da nossa família. Que tudo Deus possa abençoá-los e derramar graça. Com certeza a escolha final é dos filhos, mas nós podemos, na verdade, prepará-los, ensiná-los como fazer isso da melhor forma. Assim como Abraão queria o melhor para Isaac, que nós possamos querer o melhor para os nossos filhos. Então, se você quer isso para a sua família, ore por eles. Se os seus filhos ainda não casaram, ore pelos seus casamentos, para que Deus traga para eles pessoas que sejam consagradas ao Senhor, pessoas que vivam diante do Senhor, para que eles possam continuar professando a sua fé e estando diante do Senhor. Eu quero terminar então com as duas perguntas do nosso devocionário. Se tem filhos ainda não casados, você tem orado pelos seus filhos nesse sentido? Se não, eu te convido a fazer isso. A segunda, peça a Deus sabedoria para conversar com os filhos sobre esse assunto. Seja franco, mostre para ele o que é melhor diante de Deus e diante dos homens. E ore pelos seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Eu agradeço a vocês. Hoje nós estamos no nosso 28º dia. Estamos quase chegando ao final. Que Deus abençoe a família de vocês e Deus derrame graça sobre cada um. Vamos orar nesse instante. Pai eterno, nós te agradecemos pelos nossos filhos, agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado como família. Como aconteceu com Abraão, Senhor Deus, colocamos diante do Senhor os nossos filhos, que o Senhor direcione o coração deles,
que eles possam escolher, Senhor Deus, o melhor, mas que acima de tudo a fé seja, Senhor Deus, algo fundamental no coração deles, que eles possam professar a sua fé e juntamente com as suas esposas servirem ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas famílias. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.